Você já sentiu que a sua vida estava completamente em ruínas? Como se os pedaços espalhados fossem impossíveis de juntar novamente, e que o peso da dor, da frustração ou do fracasso fosse maior do que a sua capacidade de resistir? E se eu te dissesse que existe uma oração deixada por Jesus que não apenas tem o poder de reconstruir tudo aquilo que se quebrou, mas que também pode transformar a sua realidade por completo? Uma oração que foi feita em um dos momentos mais sombrios da história, mas que continua viva, poderosa e eficaz para restaurar quem a compreende e a coloca em prática? Sim, existe um segredo oculto por trás da oração de Jesus. Um poder espiritual profundo que poucos conhecem, mas que, ao ser revelado e aplicado, é capaz de curar as feridas mais profundas, restaurar sonhos que pareciam perdidos e levantar aqueles que acreditavam que já não tinham mais forças para continuar. Imagine, e se hoje fosse o dia em que Deus escolheu para finalmente revelar a você esse poder? E se a sua vida, a partir desta mensagem, nunca mais fosse a mesma? Você estaria disposto a deixar tudo o que está fazendo agora para descobrir essa chave espiritual que pode mudar completamente a sua história? Nos próximos minutos, vamos iniciar uma jornada espiritual intensa, profunda e transformadora. Não será apenas um estudo sobre oração. Será um mergulho no coração de Jesus, entendendo como as palavras que ele pronunciou em momentos cruciais são, na verdade, um mapa divino para a sua própria reconstrução. O que você vai aprender aqui poderá ser a resposta que você tanto pediu em oração. Poderá ser a direção que você buscou durante tanto tempo e, quem sabe, poderá ser o princípio de uma restauração que você já nem acreditava mais ser possível. Mas eu preciso te alertar. Este vídeo carrega uma revelação espiritual que poucos estão preparados para receber. Não é qualquer conteúdo. É uma mensagem que Deus quer entregar a você hoje como um sinal de que Ele está ao seu lado e que não desistiu dos planos que tem para a sua vida. Nos próximos minutos, você vai descobrir como a oração de Jesus no Getsêmani nos ensina a encontrar forças mesmo quando estamos angustiados. Como a sua intercessão por Pedro revela que Deus nunca desiste de nós, mesmo quando falhamos. E como o Pai Nosso não é apenas uma oração mecânica, mas um guia divino para reconstruirmos cada aspecto da nossa existência. Além disso, quero que você fique até o final, porque o ensinamento 10, a oração de confiança de Jesus, pode ser a chave espiritual que você precisa para desbloquear uma bênção poderosa que Deus quer liberar sobre a sua vida. Não ignore isso. Agora, antes de começarmos o nosso estudo, quero te fazer um convite de fé. Escreva nos comentários a seguinte frase: paz em Cristo. Essa simples frase será o seu compromisso público com aquilo que você está prestes a receber. Será como um selo espiritual, declarando que você está pronto para acolher a revelação que Deus quer te entregar. E por favor, curta este vídeo agora. Quando você faz isso, está ajudando o YouTube a mostrar esta mensagem a mais pessoas que, assim como você, precisam ser reconstruídas pelo poder da oração. Você se torna, assim, um instrumento de Deus na vida de outros irmãos e irmãs que talvez não tenham uma igreja próxima, que não tem quem as console e que encontram neste canal o único alimento espiritual que recebem. Você é parte fundamental deste ministério e quero te agradecer por isso. A sua curtida, a sua inscrição e o seu comentário são mais do que simples ações. São expressões da sua fé, do seu compromisso com a palavra de Deus e da sua disposição em permitir que o Evangelho alcance quem mais precisa. Por isso, inscreva-se agora no canal, se ainda não for inscrito. Muitas pessoas utilizam este conteúdo como apoio espiritual diário, como um refúgio para a alma, como uma igreja virtual que as acompanha quando mais precisam. Não deixe de fazer parte desta comunidade de fé. Repito, escreva nos comentários:
paz em Cristo. Curta este vídeo e inscreva-se. Assim, você demonstra o seu compromisso com a sua restauração e ajuda outros a também receberem essa bênção. E prepare-se, porque o que você vai aprender aqui poderá ser a resposta de Deus para a sua oração. Agora sim, vamos começar o nosso estudo. E eu te garanto, esta será uma das mensagens mais importantes que você já ouviu na sua vida. 1. A oração no Getsêmani. Força em meio à angústia. No silêncio denso daquela noite, sob as sombras carregadas de oliveiras antigas, Jesus se retirou para orar. Ele sabia o que estava por vir. O peso da cruz já se fazia sentir, não sobre os ombros, mas sobre a alma. E ali, no jardim do Getsêmani, aconteceu uma das orações mais impactantes e transformadoras de toda a história da humanidade. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Essa frase é, ao mesmo tempo, um clamor humano e uma rendição divina. É aqui que encontramos o primeiro modelo de oração que pode reconstruir a sua vida. A oração que confessa a dor, mas que não se submete ao desespero, que reconhece o sofrimento, mas que escolhe confiar, que pede por alívio, mas se rende à vontade de Deus. Quantas vezes você já não se sentiu assim, com a alma esmagada, como se não houvesse mais forças para prosseguir? Como se o fardo fosse grande demais, a dor insuportável e a noite sem fim. Talvez você tenha se ajoelhado, como Jesus, não sabendo se conseguiria se levantar. Mas repare, Jesus também se ajoelhou, também suou gotas de sangue, também gemeu em angústia profunda. E mesmo assim, ele não fugiu. Ele orou. Ele abriu o seu coração com sinceridade diante do Pai. Não escondeu sua aflição, não mascarou sua tristeza, não tentou parecer forte. E aqui está uma das maiores lições para a sua reconstrução. A oração verdadeira não exige que você esconda a sua dor. Pelo contrário, ela é o espaço seguro onde você pode, como Jesus, dizer: Pai, se for possível. Mas há algo ainda mais poderoso. Mesmo diante da angústia, Jesus entregou o controle. Não se faça a minha vontade, mas a tua. A verdadeira reconstrução da sua vida começa quando você aprende a fazer essa oração. Quando, mesmo sofrendo, mesmo não entendendo, mesmo desejando que tudo fosse diferente, você escolhe confiar em Deus e dizer: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas pessoas tentam se reconstruir confiando apenas na força humana, na lógica, nos recursos materiais. E o que encontram? Frustração, cansaço, fracasso. Mas quem se rende na oração, quem se coloca nas mãos do Pai mesmo sem compreender os seus caminhos, descobre uma força que não vem de si, mas do alto. A oração do Getsêmani não mudou as circunstâncias de Jesus imediatamente. Ele continuou a caminho da cruz, mas mudou a sua disposição interior. De uma alma angustiada, ele se levantou fortalecido, pronto para cumprir a missão. Da mesma forma, a sua oração talvez não elimine agora todas as dificuldades, mas ela transformará você por dentro. Ela reconstruirá a sua esperança, restaurará a sua força, renovará a sua paz. Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio Getsêmani. Talvez esta seja a noite escura da sua alma, onde ninguém mais parece compreender a sua dor. Mas saiba, Deus está aí, ouvindo a sua oração sincera. Ele não exige que você esconda as lágrimas, mas que as derrame aos seus pés. E mais, Ele quer transformar o seu Getsêmani no início da sua restauração. Por isso, eu te convido agora, enquanto ouve esta mensagem, a fazer um movimento de fé. Coloque-se espiritualmente de joelhos e ore como Jesus orou. Diga: Pai, eu não entendo, mas confio. Eu não gosto, mas me rendo. Eu temo, mas me entrego.
A sua reconstrução começa na sinceridade e se concretiza na rendição. E lembre-se, a força que você precisa não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus na sua oração. 2. A intercessão de Jesus por Pedro. A restauração após a queda. Em um dos momentos mais intensos do Evangelho, Jesus olha para Pedro e pronuncia palavras que ressoam até hoje como um bálsamo para todos que já falharam, para todos que já caíram e que por isso acreditam que não há mais esperança de restauração. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Aqui encontramos um dos aspectos mais sublimes da oração de Jesus, a intercessão. Antes mesmo de Pedro negar Jesus, antes do galo cantar, antes do olhar triste e arrependido do discípulo, Jesus já havia orado por ele. Jesus conhecia a fraqueza de Pedro, sabia que ele cairia, que falharia justamente no momento mais crucial. E mesmo assim, em vez de condená-lo, escolheu interceder. Você consegue perceber o amor que há nisso? Jesus não espera que você seja perfeito para orar por você. Ele não intercede apenas quando você está forte e firme, mas principalmente quando sabe que você vai falhar, que vai tropeçar, que vai cair. Essa intercessão é o que muda tudo. Pedro caiu, sim. Negou Jesus, sim. Chorou amargamente, sim. Mas não foi destruído. Por quê? Porque havia uma oração sustentando-o, um clamor silencioso que dizia que tua fé não desfaleça. E essa mesma oração foi feita por você. Talvez você, como Pedro, tenha vivido momentos de fraqueza, tenha falhado de maneiras que até hoje enchem o seu coração de culpa, vergonha e medo. Talvez você acredite que a sua queda é definitiva, que o seu erro é imperdoável, que a sua história terminou no fracasso. Mas ouça com atenção. Antes mesmo de você cair, Jesus já orou por você. Antes do seu erro, ele já havia intercedido. Antes da sua traição, ele já havia clamado ao Pai para que a sua fé não se apagasse. A intercessão de Jesus por Pedro nos ensina que mesmo quando falhamos, não estamos sozinhos. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Mesmo quando nos afastamos, Ele continua orando por nossa restauração. E repare que Jesus não apenas orou para que Pedro não caísse, Ele sabia que a queda viria. O que Jesus orou foi para que depois da queda, Pedro se levantasse, fosse convertido e fortalecesse os irmãos. Esse é o modelo para a sua reconstrução. Reconhecer a sua fraqueza, saber que falhou, mas permitir que a oração de Jesus te levante, te restaure, te renove. O inimigo quer que você acredite que a sua queda é o fim. Mas Jesus quer que você saiba que a sua queda é apenas uma vírgula, não um ponto final. A oração de Jesus não apenas impede que a sua fé se extinga, mas transforma a sua dor em missão. Foi isso que ele disse a Pedro. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ou seja, quando você for restaurado, quando Deus juntar os pedaços da sua vida, quando Ele curar as suas feridas, então você será um instrumento para ajudar outros que também caíram. A sua história, marcada pela queda, será também marcada pela restauração. E o seu testemunho será a prova viva de que Deus levanta quem caiu, restaura quem falhou, cura quem se feriu. Hoje, Jesus continua intercedendo por você. O livro de Hebreus nos lembra disso. Por isso pode também salvar perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele vive para interceder por você.
Então, se hoje você se sente como Pedro, prostrado, envergonhado, quebrado, saiba, há uma oração sustentando a sua vida, há um intercessor diante do trono de Deus, clamando pela sua restauração. Levante-se, não permita que a culpa ou o medo te impeçam de viver a plenitude que Deus preparou para você. Assim como Pedro, você também pode ser restaurado e mais, ser usado por Deus para fortalecer outros. A intercessão de Jesus não apenas te levanta, mas te transforma em um instrumento de restauração para muitos. 3. O Pai Nosso, um mapa divino para reconstruir a sua vida. Quando os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. Eles não buscavam apenas uma fórmula de palavras, mas ansiavam por compreender o coração da oração que conecta o ser humano com Deus. E Jesus lhes entregou o que se tornaria a oração mais conhecida do mundo, o Pai Nosso. Mas o que muitos ainda não perceberam é que essa oração não é apenas um conjunto de frases piedosas, recitadas quase que automaticamente. Não, ela é, na verdade, um mapa divino para a reconstrução da sua vida. Cada palavra, cada expressão, cada súplica esconde chaves espirituais que, quando compreendidas e aplicadas, têm o poder de restaurar completamente quem você é. Pai nosso que estais nos céus, tudo começa aqui, com a recuperação da identidade. Você não é um órfão espiritual, não está abandonado, não está sem referência, não está à deriva. Você tem um pai, e não qualquer pai, mas um pai que está nos céus, soberano, poderoso, eterno, amoroso. A reconstrução da sua vida começa quando você se reconecta com essa identidade. Quando entende que não precisa mais vagar pelo mundo como alguém perdido, buscando aprovação, buscando amor em fontes que não saciam. O amor que você procura está no Pai. Santificado seja o vosso nome. Antes de pedir, antes de clamar, antes de apresentar as suas necessidades, Jesus nos ensina a adorar. Aqui está uma chave poderosa para a sua reconstrução. A adoração é o início de toda restauração. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com uma lista de pedidos, mas esquecemos que o maior presente é Ele mesmo. Quando você santifica o nome de Deus, quando você o exalta, quando o reconhece como santo, justo, poderoso, você muda o ambiente da sua oração e, principalmente, muda o seu próprio coração. A adoração quebra o orgulho, desfaz a ansiedade, acalma a alma. Ela abre espaço para que Deus haja e reconstrua o que foi quebrado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aqui está uma das decisões mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da vida cristã. Abrir mão da própria vontade e abraçar a vontade de Deus. Quantas vezes a sua vida se quebrou justamente porque você insistiu em seguir os seus próprios planos, as suas próprias ideias, os seus próprios caminhos? Jesus nos ensina que a verdadeira restauração acontece quando deixamos de buscar o nosso reino e passamos a desejar o reino de Deus. Quando você ora, seja feita a tua vontade, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. Sei que o Teu plano é melhor, mesmo que eu não entenda agora. Essa entrega, essa rendição é um passo fundamental para a reconstrução da sua história. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em um mundo ansioso, onde somos constantemente pressionados a ter certezas sobre o amanhã, Jesus nos ensina a confiar na provisão diária de Deus. A sua reconstrução não virá de um plano de longo prazo, perfeitamente delineado, onde tudo está sob o seu controle. Não. Ela acontecerá dia após dia, milagre após milagre, provisão após provisão. O pão de hoje será suficiente para hoje. E amanhã, Deus providenciará novamente.
Essa dependência diária ensina humildade, gratidão e fé. Ensina a descansar na certeza de que Deus não falha. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui está uma das chaves mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais libertadoras para a sua reconstrução: o perdão. Não é possível ser restaurado carregando mágoas, ressentimentos, culpas ou feridas não tratadas. Jesus nos ensina que, assim como fomos perdoados, devemos perdoar. O perdão é um ato que cura não apenas o outro, mas principalmente a nós mesmos. Talvez hoje você carregue pesos na alma, feridas antigas que nunca cicatrizaram, dores profundas causadas por pessoas que te machucaram. Mas ouça, o perdão não é uma concessão ao outro, é uma libertação para você. Quando você perdoa, solta as correntes que te prendiam à dor e abre espaço para que Deus reconstrua a sua vida com leveza e liberdade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A reconstrução também passa por proteção. Jesus nos ensina a orar por livramento, a pedir forças para resistir às tentações que podem nos afastar novamente de Deus e nos lançar mais uma vez em caminhos de destruição. Você não precisa lutar sozinho. Deus quer te proteger, te fortalecer, te livrar de todo mal. Confie nele e clame diariamente por essa proteção, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração termina com uma declaração de confiança. Deus continua reinando, continua tendo poder, continua sendo digno de toda a glória. Mesmo que você esteja passando por um momento de ruína, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a sua vida esteja em pedaços, Deus não perdeu o controle. E é Ele quem, com o seu poder, vai reconstruir tudo. Por isso confie, declare com fé: Pai nosso que estais nos céus. Essa oração não é apenas uma tradição religiosa, é um guia, um mapa, um caminho seguro para a reconstrução da sua vida. Hoje eu te convido a não apenas repetir o Pai Nosso, mas a vivê-lo, a fazer dele a sua oração diária de restauração. E se quiser dar um passo de fé agora, escreva nos comentários: o Pai Nosso reconstrói a minha vida. Esse será o seu compromisso com essa verdade, a sua declaração pública de que você está disposto a ser reconstruído pela oração que Jesus nos ensinou. 4. A oração de Jesus na cruz. O poder do perdão que restaura o céu se escureceu. A terra estremeceu. E no meio daquele cenário de dor e sofrimento, Jesus, suspenso entre o céu e a terra, pronunciou uma das orações mais sublimes e impactantes de toda a história. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essa não foi uma oração qualquer. Não foi uma súplica desesperada, tampouco um lamento impotente. Foi uma declaração de poder, um ato de redenção, um gesto que ainda hoje ecoa nos corações de todos aqueles que carregam feridas profundas, traumas antigos e marcas deixadas por quem os feriu. A oração de Jesus na cruz nos ensina uma das maiores verdades espirituais que existem. O perdão é a chave que abre a porta da restauração. Pense por um instante. Jesus estava sendo injustamente crucificado. Havia sido traído, humilhado, espancado, coroado com espinhos e agora pregado na cruz entre criminosos. O normal seria que ele clamasse por justiça, por vingança, por alívio. Mas não. Ele ora pedindo perdão para os seus algozes. O perdão, na perspectiva de Jesus, não é uma reação emocional, mas uma decisão espiritual. Não se trata de um sentimento que brota naturalmente quando as feridas cicatrizam. Pelo contrário, o perdão é o que inicia o processo de cicatrização. E aqui está a chave para a sua reconstrução. Sem perdão, não há restauração.
Muitas pessoas vivem presas em ciclos de dor, de ressentimento, de mágoas acumuladas ao longo dos anos, porque ainda não entenderam a profundidade dessa oração de Jesus. Talvez você tenha sido ferido profundamente. Talvez alguém te traiu, te humilhou, te abandonou. Talvez você carregue há anos dores que parecem impossíveis de superar. Mas ouça, a sua reconstrução não virá enquanto você permanecer agarrado a essa dor. Jesus nos mostra que o caminho para a restauração passa necessariamente pelo perdão, e não apenas pelo perdão concedido aos outros, mas também pelo perdão recebido. Lembre-se, naquela oração na cruz, Jesus não apenas perdoou os soldados que o crucificaram, mas profeticamente estendeu o seu perdão a toda a humanidade, a você. Cada pecado, cada erro, cada falha sua já foi colocada sobre ele naquela cruz. E ali ele clamou: Pai, perdoa-lhes. Não porque você mereça, mas porque ele decidiu te amar até o fim. Então, se você deseja reconstruir a sua vida, precisa começar aceitando esse perdão. Precisa acreditar que na cruz, Jesus já te libertou da culpa, do peso, da condenação. E a partir dessa experiência, você também será capaz de liberar perdão àqueles que te feriram. Essa é a sequência divina. Você é perdoado para perdoar. Você é restaurado para restaurar. Não permita que o rancor, que o ressentimento, que a mágoa sejam as correntes que te aprisionam ao passado. Jesus, na cruz, nos mostrou que o perdão é o poder que desfaz toda a cadeia, que rompe todo laço, que liberta, que cura e que permite que uma nova história comece a ser escrita. Quando você perdoa, não está dizendo que a dor foi justa ou que o mal foi correto. Não. Você está dizendo que não permitirá que o mal que te fizeram continue governando a sua vida. Você está escolhendo ser livre. Livre para ser reconstruído. Livre para seguir em frente. Livre para ser quem Deus te chamou para ser. Por isso, hoje, eu te convido a fazer um ato de fé. Perdoe. Libere o perdão, ainda que quem te feriu nunca tenha pedido desculpas. Perdoe, não porque o outro merece, mas porque você precisa ser livre. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Hoje eu decido perdoar. Essa será a sua declaração pública de que você está pronto para deixar o passado para trás e permitir que Deus comece, a partir de agora, a reconstrução da sua vida. Lembre-se, a oração de Jesus na cruz não apenas nos salvou, mas também nos ensinou o caminho da restauração, o caminho do perdão. 5. A oração de Jesus antes de ressuscitar Lázaro. A fé que traz vida ao que está morto. A cena é dramática e cheia de tensão. Um túmulo fechado há 4 dias, um corpo já em decomposição, familiares em prantos, amigos inconsoláveis. Para todos, não havia mais esperança. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, já haviam aceitado a inevitabilidade da morte. A multidão estava convencida de que aquele era um caso perdido. Mas então, Jesus se aproxima e antes de qualquer palavra direcionada ao morto, antes de qualquer gesto de milagre, ele ora: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João, capítulo 11, versículo 41 e 42. Essa oração de Jesus é uma lição profunda sobre como a nossa fé e a nossa oração podem ser instrumentos de reconstrução, capazes de trazer vida onde só existe morte. Jesus sabia exatamente o que iria fazer. Sabia que dali a instantes Lázaro sairia do túmulo, desafiando as leis naturais e escandalizando a lógica humana. Mesmo assim, antes de agir, ele ora com gratidão. Ele não ora pedindo, ora agradecendo. Antes que o milagre acontecesse, Jesus já estava expressando sua confiança plena no Pai.
E aqui está a primeira grande chave espiritual para a sua reconstrução. A oração de gratidão antecede a manifestação do milagre. Muitas vezes você espera ver para crer. Espera que Deus faça, para então agradecer. Mas Jesus nos ensina o oposto. Creia, agradeça, e então verá. A gratidão antes do milagre é a expressão máxima da confiança em Deus. É a certeza de que Ele está agindo, ainda que os olhos naturais vejam apenas um túmulo selado. Talvez hoje você se sinta exatamente como Marta e Maria, diante de algo que já morreu na sua vida. Um sonho que foi enterrado, um relacionamento que se quebrou, uma vocação que se perdeu, uma fé que se esfriou. E o que resta é apenas o cheiro da morte, o peso do luto, a certeza de que não há mais o que fazer. Mas Jesus se aproxima do seu túmulo e antes de te chamar para fora, ele ora ao Pai, ensinando que a oração com fé e gratidão é o instrumento que traz vida ao que parece definitivamente morto. Depois de orar, Jesus simplesmente ordena: Lázaro, vem para fora. João 11, versículo 43. Não houve rituais complexos, não houve liturgias sofisticadas. Houve uma palavra de autoridade que, respaldada pela oração, moveu o impossível e ressuscitou o que todos já consideravam perdido. E essa é a segunda lição. A oração com fé não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira e cheia de autoridade. Muitas vezes, achamos que a eficácia da nossa oração está na quantidade de palavras ou na complexidade do discurso. Mas não. O poder da oração está na confiança que depositamos em Deus, no relacionamento íntimo que temos com Ele e na autoridade que Ele nos concede para declarar vida sobre o que está morto. Talvez você esteja lutando com áreas da sua vida que parecem irremediavelmente condenadas ao fracasso. E talvez já tenha até desistido de orar por elas. Mas hoje eu te digo, não desista. Se Jesus foi capaz de ressuscitar Lázaro após 4 dias, quando o corpo já cheirava mal e todas as esperanças haviam se dissipado, Ele também é capaz de trazer vida ao que você considera irrecuperável. A terceira lição é igualmente poderosa. A oração revela que Deus sempre nos ouve, mesmo quando parece que Ele se atrasou. Marta e Maria haviam mandado avisar Jesus quando Lázaro ainda estava doente. E, aparentemente, Jesus demorou. Não chegou a tempo de impedir a morte. Aos olhos humanos foi tarde demais. Mas Jesus mostrou que, na perspectiva divina, nunca é tarde. Deus não se atrasa, Ele age no tempo certo e muitas vezes permite que certas coisas morram para que depois a sua glória seja manifestada de forma ainda mais extraordinária. Quando Jesus finalmente chegou, Ele não apenas curou um doente, mas ressuscitou um morto. Ele não apenas evitou a tragédia, mas transformou a tragédia no maior dos testemunhos. E talvez esse seja o plano de Deus para você. Não apenas impedir que certas coisas se quebrem, mas permitir que, mesmo quebradas, sejam restauradas de uma forma tão poderosa que ninguém poderá negar que foi Ele quem agiu. Por isso, não desista do seu milagre. Não abandone o seu túmulo na escuridão. Jesus está se aproximando e a sua oração é o anúncio de que algo novo está prestes a acontecer. Hoje, eu te convido a se posicionar espiritualmente como Lázaro, disposto a ouvir a voz de Jesus que chama para fora, disposto a sair da morte para a vida, da escuridão para a luz, do fim para um novo começo. E, se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: creio que Deus trará vida ao que parecia morto. Essa será a sua declaração pública de fé, o seu compromisso com a reconstrução que Deus quer realizar em você. Lembre-se, a oração de Jesus antes de ressuscitar Lázaro é a prova definitiva de que quando oramos com fé, até o impossível se curva diante da autoridade do nome de Deus. 6. A oração de Jesus pela unidade, reconstrução
através da comunhão. Naquela noite silenciosa, quando a cruz já se aproximava e os últimos momentos com os discípulos estavam se esvaindo, Jesus não orou por milagres espetaculares, nem clamou por livramento pessoal. Ele se colocou diante do Pai e, em uma oração profunda e carregada de amor, pediu algo que revela um dos pilares mais importantes para a reconstrução da vida de qualquer cristão: a unidade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Esta oração de Jesus é um convite para que você compreenda que a verdadeira reconstrução da sua vida não acontece no isolamento, na distância ou na solidão, mas na comunhão, na conexão profunda com Deus e com os irmãos. Vivemos em um mundo fragmentado, onde as relações se desfazem com facilidade, onde famílias são corroídas por ressentimentos acumulados, igrejas são divididas por opiniões e vaidades, e amizades são desfeitas por mal-entendidos e orgulho. Em meio a esse cenário, muitos tentam se reconstruir sozinhos, como se fosse possível restaurar a alma na ausência de vínculos profundos. Mas Jesus, em sua oração final, nos mostra que a reconstrução passa necessariamente pela comunhão. Ele ora para que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Esse é o modelo perfeito de unidade, uma relação de amor, entrega, confiança e cumplicidade. Não uma uniformidade forçada, mas uma harmonia voluntária e amorosa. A sua vida espiritual não encontrará plenitude enquanto você estiver desconectado. A sua cura emocional não será completa enquanto você permanecer isolado, fugindo de relacionamentos por medo de se machucar novamente. A sua reconstrução espiritual não acontecerá apenas no quarto fechado, mas também no abraço, no perdão, na reconciliação com aqueles que Deus colocou ao seu redor. É na comunhão que Deus ordena a bênção. O salmista já havia declarado essa verdade séculos antes. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículos 1 ao 3. Talvez você tenha sido ferido dentro de um relacionamento, dentro da sua família ou até mesmo dentro da igreja. Talvez tenha se afastado, decidido caminhar sozinho, acreditando que assim se protegeria de novas dores. Mas ouça com atenção: o isolamento não protege, adoece, a comunhão cura. Quando Jesus orou pela unidade, ele sabia que a nossa tendência seria a divisão, o afastamento, o isolamento. Por isso, ele orou por nós, para que não permitíssemos que as feridas nos separassem da comunhão, mas que, através da unidade, fôssemos reconstruídos. E repare, Jesus não orou apenas pelos discípulos que estavam ali, ao seu lado. Ele orou por você, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Ou seja, naquela noite, antes da cruz, Jesus já estava pensando em você, já estava intercedendo pela sua unidade com Ele, com o Pai e com os irmãos. Isso significa que o seu processo de reconstrução está profundamente ligado à sua disposição em se reconciliar, em perdoar, em se abrir novamente para o outro. Não é possível ser restaurado enquanto você permanece trancado em si mesmo, enquanto ergue muros ao invés de construir pontes. A oração de Jesus é um apelo. Seja um comigo, seja um com os outros, seja um com Deus. A unidade não é apenas um ideal bonito, mas uma necessidade espiritual. Ela é a atmosfera onde a restauração acontece. É no ambiente da comunhão que a cura flui, que as feridas cicatrizam, que os corações se abrem novamente à esperança.
Se você deseja ver a sua vida reconstruída, precisa estar disposto a se reconectar. Talvez isso signifique perdoar quem te feriu, buscar quem você deixou para trás, restaurar vínculos que o tempo e a dor desgastaram. Talvez signifique simplesmente voltar a participar da vida comunitária da sua igreja, abrir espaço para novas amizades, permitir-se ser cuidado e também cuidar. Hoje, eu te convido a fazer um compromisso com essa unidade. Não permita que o orgulho, a mágoa ou o medo te mantenham longe do ambiente onde Deus quer operar a sua restauração. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero viver em unidade com Deus e com os outros. Essa será a sua declaração pública de que está disposto a permitir que Deus te reconstrua, não apenas no íntimo, mas também nos relacionamentos. Lembre-se, Jesus orou por você. Ele deseja que você seja um com Ele, com o Pai e com os irmãos. E nessa unidade, a sua vida será restaurada e abençoada de forma abundante. 7. A parábola da viúva persistente. A perseverança na oração que reconstrói Jesus, conhecendo profundamente o coração humano e as nossas fragilidades, contou uma parábola que se tornaria um dos maiores ensinamentos sobre a força da oração persistente e o seu poder de reconstrução. A parábola da viúva persistente. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Lucas, capítulo 18, versículo 2 ao 5. E então Jesus conclui com uma pergunta retórica e profundamente provocadora. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Lucas 18, versículo 7. Com essa parábola, Jesus não está apenas ensinando sobre a necessidade de orar, ele está revelando um princípio espiritual fundamental. A perseverança na oração é a chave que abre as portas da reconstrução. Muitas vezes, quando enfrentamos ruínas na nossa vida, relacionamentos quebrados, sonhos destruídos, projetos fracassados, feridas abertas, somos tentados a desistir, a acreditar que não vale mais a pena continuar orando, que Deus não está ouvindo, que o silêncio do céu é sinal de indiferença ou até mesmo de rejeição. Mas Jesus, com essa parábola, nos confronta. Você está disposto a continuar orando, mesmo quando não vê resultados imediatos? Está disposto a clamar de dia e de noite, como quem sabe que a única saída é persistir na presença de Deus até que a resposta venha? A reconstrução da sua vida passa pela decisão de não desistir da oração, mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando os resultados não aparecem na velocidade que você gostaria. Repare que, na parábola, o juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens, mas ainda assim atendeu a viúva pela insistência dela. Jesus, então, usa esse exemplo extremo para mostrar um contraste. Se até mesmo um juiz injusto atende à súplica de quem insiste, quanto mais Deus, que é justo, bom, amoroso e fiel, não ouvirá e responderá aos seus filhos que clamam a Ele sem cessar. Aqui está uma verdade poderosa. Deus nunca se cansa de ouvir as suas orações. Ao contrário do juiz da parábola, que ficou irritado com a insistência da viúva, Deus se alegra com a sua persistência. Cada vez que você dobra os joelhos, cada vez que você ergue a voz, cada vez que você derrama suas lágrimas em oração, Deus está atento. A sua oração não é em vão. Pode parecer que a reconstrução está demorando, que a restauração é impossível, que o milagre
nunca virá. Mas Jesus garante: Deus fará justiça aos que clamam de dia e de noite. A perseverança na oração não é apenas um teste de resistência espiritual, mas um processo através do qual Deus molda o nosso coração, fortalece a nossa fé, aprofunda a nossa intimidade com Ele e prepara o ambiente para que a sua vontade se manifeste plenamente. Muitas vezes, achamos que Deus está atrasado, quando, na verdade, Ele está nos preparando. A viúva não desistiu. Ela não aceitou o não como resposta definitiva. Ela não se conformou com a injustiça. E você? Quantas vezes você já deixou de orar porque achou que era inútil? Quantas vezes você desistiu antes de ver o milagre? Quantas vezes você abandonou a oração porque os dias passaram, as semanas se acumularam, os meses avançaram e nada parecia mudar? Hoje, Jesus te convida a recomeçar, a retomar a sua vida de oração com perseverança, com insistência santa, com a confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A reconstrução da sua vida passa, inevitavelmente, pela oração que não desiste, que não esmorece, que não cede ao cansaço. Por isso eu te convido agora a fazer um compromisso espiritual. Escreva nos comentários: continuarei orando sem desanimar. Essa será a sua declaração de que você não vai mais permitir que a demora aparente roube a sua esperança. Que você não vai mais deixar que o silêncio aparente do céu abafe a sua voz. Que você não vai mais se render à desesperança. Continue orando, continue clamando, continue esperando. Deus está agindo ainda que você não veja. E no tempo certo, Ele reconstruirá a sua vida de maneira tão extraordinária que você olhará para trás e entenderá que cada oração feita, cada lágrima derramada, cada súplica erguida foi essencial para a vitória que em breve se manifestará. 8. A oração de Jesus no deserto. Fortalecimento espiritual para vencer a tentação e reconstruir a vida. Antes de iniciar o seu ministério público, antes de realizar milagres, pregar parábolas ou formar discípulos, Jesus foi conduzido ao deserto. Lá, permaneceu 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. E nesse ambiente inóspito, árido e solitário, ele enfrentou as tentações mais sutis e devastadoras do inimigo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Esse episódio não é apenas um relato histórico ou um exemplo de superação espiritual. Ele é um modelo vivo e prático para todos aqueles que desejam reconstruir a sua vida. A oração de Jesus no deserto nos ensina que antes de qualquer reconstrução, precisamos ser fortalecidos espiritualmente, pois a nossa jornada de restauração será marcada inevitavelmente por desafios, provações e tentações. O deserto representa aquele lugar e aquele tempo em que somos confrontados com a nossa fragilidade, onde todas as muletas externas são retiradas, onde não há mais distrações, onde não podemos contar com os aplausos ou com o apoio humano. É o lugar onde nos deparamos apenas com Deus, com nós mesmos e com as investidas do inimigo. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto agora. Talvez se sinta só, enfraquecido, cansado de lutar. Talvez perceba que, justamente neste momento em que decidiu se reconstruir, as tentações aumentaram, as dúvidas se intensificaram e o desânimo parece mais presente do que nunca. Mas é justamente neste ambiente que a oração se torna a sua maior arma. Jesus não enfrentou o inimigo confiando em argumentos humanos ou em estratégias emocionais. Ele venceu através da oração, do jejum e da palavra. Quando o diabo o tentou, oferecendo-lhe pão para saciar sua fome, Jesus respondeu: "Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Quando o desafiou a lançar-se do pináculo do templo, manipulando as Escrituras, Jesus, em oração e discernimento, declarou: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. E finalmente, quando o inimigo ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus, com autoridade, ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4, versículo 10. Aqui está a grande lição. A oração nos fortalece para resistir às tentações que tentam nos desviar da reconstrução que Deus quer operar em nós. Quantas vezes, no meio do processo de restauração, você foi tentado a desistir, a pegar atalhos mais fáceis, a aceitar propostas sedutoras que, no fundo, sabia que eram destrutivas? Quantas vezes o inimigo sussurrou ao seu ouvido: não vale a pena, para que continuar, você não vai conseguir. Jesus passou pelo deserto para mostrar que é possível resistir, que é possível vencer, que é possível sair fortalecido e preparado para cumprir o propósito. E mais, ele nos ensinou que não se deve esperar pela tentação para começar a orar. Jesus entrou no deserto já orando, já jejuando, já buscando a presença do Pai. Ele não esperou o inimigo aparecer para então começar a se preparar. Essa é outra chave fundamental para a sua reconstrução. Não espere a crise chegar para começar a orar. Não espere a tentação se apresentar para decidir fortalecer o seu espírito. Comece hoje, agora. Desenvolva uma vida de oração consistente, profunda e sincera. Isso será o seu escudo, a sua fortaleza, a sua fonte de poder para resistir quando as dificuldades se intensificarem. Repare também que, após vencer as tentações, Jesus não saiu do deserto abatido ou enfraquecido. Ao contrário, saiu fortalecido. Então, iniciou o seu ministério com autoridade, poder e unção. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4, versículo 11. Assim será com você. O deserto não é o fim da sua história. O deserto é o lugar da sua preparação, do seu fortalecimento, da sua capacitação espiritual, para que depois você viva a plenitude da reconstrução que Deus tem para a sua vida. Por isso, não tema o deserto. Não fuja dele. Abrace este tempo como Jesus abraçou, com oração, com vigilância, com intimidade com o Pai. E se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: a oração me fortalece para vencer no deserto. Essa será a sua declaração de que não permitirá que o deserto te destrua, mas que usará este tempo como oportunidade para crescer, amadurecer e ser transformado. Lembre-se, a oração no deserto é o que te capacitará a viver a reconstrução que Deus preparou para você. 9. A multiplicação dos pães. A oração de gratidão que transforma a escassez em abundância. Em meio a uma multidão faminta, mais de 5.000 pessoas sem comida suficiente, os discípulos olham com preocupação, incapazes de encontrar uma solução. Os recursos são mínimos: 5 pães e 2 peixes. Humanamente, era impossível alimentar tanta gente com tão pouco. Mas no meio da escassez, Jesus nos ensina uma das maiores lições sobre a oração que reconstrói e transforma. A oração de gratidão antecede a abundância. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, deu graças e os partiu, e os deu aos discípulos para que os distribuíssem entre a multidão. Lucas capítulo 9, versículo 16. Aqui está um princípio espiritual que pode mudar radicalmente a sua maneira de orar e de viver. A gratidão é a chave que abre as portas da multiplicação e da reconstrução. Antes de multiplicar os pães, Jesus não lamentou a escassez,
Não criticou a limitação dos recursos, não murmurou pela insuficiência do que havia. Ele ergueu os olhos ao céu e deu graças. Muitas vezes, quando estamos em processo de reconstrução, tudo o que conseguimos ver são os fragmentos quebrados da nossa vida, o pouco que restou, as migalhas de força, os escassos recursos emocionais, espirituais ou materiais que temos. A tendência natural é olhar para o pouco e nos desesperarmos. Como posso reconstruir minha vida com tão pouco? Como posso seguir adiante sem ter tudo o que preciso? Mas Jesus nos ensina: não olhe para o pouco com olhos de escassez, mas com olhos de gratidão. Quando você agradece a Deus pelo pouco que tem, você transforma a atmosfera espiritual ao seu redor. A gratidão tira os olhos do problema e os coloca no provedor. E repare, Jesus não agradeceu depois do milagre, mas antes. Ele deu graças enquanto ainda tinha apenas 5 pães e 2 peixes nas mãos. Essa é a fé que transforma, aquela que agradece antes de ver, aquela que crê antes de receber, aquela que se alegra antes do resultado. Quantas vezes você tem se queixado do que não tem, em vez de agradecer pelo que tem? Quantas vezes você ora apenas pedindo, mas raramente agradece? A sua reconstrução começará a ganhar uma nova dimensão quando você aprender a orar como Jesus, com gratidão, mesmo quando o cenário parecer desfavorável. Depois da oração de gratidão, Jesus partiu os pães e os deu aos discípulos. E o milagre aconteceu na distribuição. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Lucas 9, versículo 17. Não apenas houve o suficiente, mas houve abundância. Essa é a lógica divina. Quando você ora com gratidão, Deus não apenas supre a sua necessidade, mas também derrama bênçãos além do que você pediu ou pensou. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Se hoje você se sente cercado pela escassez, de forças, de recursos, de esperança, eu te convido a mudar a sua oração. Pare de dizer, Senhor, eu não tenho, e comece a dizer, Senhor, obrigado pelo que já tenho. Pare de olhar para o que falta e comece a agradecer pelo que sobra. A vida, a fé, a oportunidade, o amor de Deus que permanece inabalável. A gratidão é o solo onde Deus planta os milagres que irão reconstruir a sua vida. E lembre-se, a multiplicação só aconteceu depois que Jesus partiu os pães. Isso também nos ensina que, muitas vezes, Deus permite que sejamos quebrados, partidos, para que, a partir dessa fragmentação, algo maior e mais abundante possa surgir. Não tema os processos que te quebram. Eles são, muitas vezes, o prelúdio dos milagres que te transformarão. Hoje, eu te convido a fazer uma oração de gratidão. Agradeça a Deus, agora mesmo, pelo pouco que você tem, pelo muito que Ele é, pela oportunidade de viver este momento de reconstrução. E se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu oro com gratidão e creio na multiplicação. Essa será a sua declaração pública de que você não permitirá que a escassez paralise a sua vida, mas que usará a gratidão como instrumento para ver a abundância que Deus já preparou para você. Lembre-se, a oração de gratidão é o portal que transforma o pouco em muito e que reconstrói aquilo que parecia perdido. 10. A oração de confiança de Jesus na tempestade. A autoridade espiritual que acalma o caos e restaura a paz. O barco balançava violentamente em meio à tempestade. O vento soprava furiosamente, as ondas se levantavam ameaçadoras, e os discípulos, muitos deles experientes pescadores, estavam apavorados, certos de que iriam morrer. No meio daquele caos, Jesus
Surpreendentemente, estava dormindo, repousando tranquilamente sobre uma almofada, como quem nada tem a temer. E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos capítulo 4, versículo 39. Esse episódio revela com profundidade mais uma dimensão poderosa da oração. A oração confiante, cheia de autoridade espiritual, que não se submete ao caos, mas que o transforma. Quantas vezes, ao longo da sua vida, você se viu em meio a tempestades, situações incontroláveis, problemas que surgiram de repente, diagnósticos inesperados, perdas, traições, crises financeiras, familiares, emocionais, e tal como os discípulos, você se desesperou, achando que a sua vida iria afundar. A reconstrução da sua vida não será feita na ausência de tempestades, mas na capacidade dada por Deus de atravessá-las com confiança, sabendo que mesmo quando tudo parece desabar, Jesus está no barco. A oração de Jesus nesse episódio não foi longa, nem cheia de palavras elaboradas. Foi uma declaração breve, direta, mas cheia de autoridade espiritual. Cala-te, aquieta-te. Aqui está a chave para a sua reconstrução. Aprender a orar não apenas com súplica, mas também com declaração de autoridade. Muitas vezes nos aproximamos de Deus apenas pedindo: "Senhor, se quiseres, faz." E isso é legítimo, é bíblico, mas Jesus também nos ensinou que em certos momentos precisamos orar com autoridade, declarando a palavra, tomando posse da promessa, exercendo o poder espiritual que nos foi concedido. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: "Ergue-te e lança-te no mar", e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11, versículo 23. A sua reconstrução exige que você se levante espiritualmente e, em oração, diga ao caos que te cerca: "Silêncio, paz." Eu não aceito mais ser governado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança. Jesus não entrou em pânico, não se deixou dominar pelo medo que paralisava os discípulos. Ele se levantou, falou à tempestade com autoridade e o resultado foi imediato. O vento se aquietou e houve grande bonança. Deus quer te ensinar a fazer o mesmo. Não a negar a existência da tempestade, nem a ignorar os perigos, mas a permanecer em paz, mesmo no meio do caos, sabendo que com uma palavra de autoridade, tudo pode mudar. O que está sendo a sua tempestade hoje? Qual é o caos que ameaça afundar a sua vida, que tenta te convencer de que não há mais saída? Saiba, Jesus está no seu barco. E Ele te convida a levantar-se em oração, não apenas para pedir socorro, mas para declarar, com fé e autoridade: "Cala-te, aquieta-te." A verdadeira reconstrução acontece quando você passa a perceber que não precisa esperar que todas as tempestades cessem para então ter paz, mas que pode experimentar paz no meio delas, porque confia no Deus que governa sobre os ventos e os mares. E lembre-se, após a calmaria, os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Marcos 4, versículo 41. Hoje, você está sendo convidado a experimentar esse mesmo poder, essa mesma autoridade, essa mesma confiança. A oração de Jesus na tempestade não foi apenas para acalmar o mar exterior, mas também o mar interior dos discípulos, e o seu também. Por isso, agora, faça uma declaração de fé. Escreva nos comentários: "Em nome de Jesus, declaro paz sobre a minha vida." Essa será a sua proclamação espiritual de que você não será mais governado pela tempestade, mas pela paz que excede todo entendimento, pela confiança no Deus que está contigo e pela autoridade que Ele te concedeu
para reconstruir a sua vida, mesmo após os maiores temporais. Lembre-se, a oração confiante é o instrumento que transforma o caos em calmaria e que inaugura, após a tempestade, uma nova etapa na sua jornada de restauração. Conclusão: a oração que reconstrói, um convite para uma nova vida. Se você chegou até aqui, permita-me dizer com toda a sinceridade, você é alguém raro. Sim, porque poucos têm a coragem, a disposição e a perseverança de permanecer até o final de um estudo como este, que exige entrega, reflexão e abertura espiritual. Muitos começam, poucos concluem. Muitos escutam superficialmente, mas poucos mergulham com profundidade. E se você permaneceu, é porque, de alguma maneira, Deus já está operando em sua vida um processo silencioso e poderoso de reconstrução. Hoje você percorreu comigo uma jornada através das orações mais impactantes de Jesus, descobrindo que cada uma delas não foi apenas um gesto isolado, mas um mapa divino para reconstruir a sua história. Você viu que a oração do Getsemane nos ensina a encontrar força em meio à angústia, que a intercessão de Jesus por Pedro é a certeza de que, mesmo após as quedas, há restauração. Que o Pai Nosso não é apenas uma reza, mas um guia espiritual. Que a oração da cruz revela o poder do perdão como porta para a cura. Que a oração antes da ressurreição de Lázaro demonstra que Deus traz vida onde há morte. Que a unidade é indispensável para a reconstrução. Que a perseverança na oração traz justiça. Que a oração no deserto nos fortalece. Que a gratidão na escassez gera abundância. E que a confiança em meio à tempestade nos dá autoridade sobre o caos. Agora, a pergunta que ecoa no seu coração deve ser esta: o que você fará com tudo isso? Porque revelação sem decisão é apenas ilusão. Palavra sem prática é auto-engano. Deus não te trouxe até aqui para te emocionar com belas reflexões, mas para te confrontar com a verdade de que a sua reconstrução depende, acima de tudo, da sua decisão de transformar a sua vida de oração. Sim, porque a oração não é um adorno espiritual, não é um recurso de emergência para momentos de desespero, não é um ritual vazio que repetimos mecanicamente. A oração é o fio invisível que nos conecta ao coração de Deus. É a ponte entre o que somos e o que fomos chamados a ser. É o caminho que nos conduz da ruína à restauração, da escuridão à luz, do medo à confiança, do caos à paz, da morte à vida. E a grande verdade que quero deixar marcada na sua alma é esta: não importa quão destruída esteja a sua vida agora, quão quebrados estejam os seus sonhos, quão profundas sejam as suas feridas, se você aprender a orar como Jesus orou, a sua reconstrução será inevitável. Por isso, eu te convido agora, com toda a seriedade, a assumir um compromisso. Sim, um compromisso público, um pacto espiritual que será o selo desta mensagem em sua vida. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu creio que a oração de Jesus está reconstruindo a minha vida. Não é apenas uma frase, não. É um comentário banal. É um ato de fé, uma declaração profética, um passo concreto na direção da restauração que Deus está realizando em você. E mais, curta este vídeo agora. Pode parecer um gesto simples, quase irrelevante, mas espiritualmente é um sinal de que você deseja que esta mensagem alcance outros corações que, como o seu, precisam desesperadamente ouvir que a reconstrução é possível. Muitas pessoas, talvez centenas, milhares, não têm acesso a uma igreja, não têm quem lhes pregue a palavra, não têm quem as console. Para elas, conteúdos como este são a única fonte de alimento espiritual, o único sopro de esperança em meio ao desespero. Ao curtir, comentar e compartilhar este vídeo, você se torna, ainda que silenciosamente, um missionário, um instrumento de Deus na vida de outros.
E, se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Não adie, mas faça isso como quem reconhece que precisa permanecer conectado, alimentado espiritualmente, cercado de mensagens que fortalecem a fé e sustentam a alma. Muitas pessoas que vivem isoladas espiritualmente encontram aqui uma comunidade de fé, um espaço seguro onde podem crescer, amadurecer e ser restauradas. Não permita que a negligência te prive dessa fonte de bênção. Não ser inscrito é, espiritualmente, como estar à margem, como observar de longe o que Deus está fazendo, sem participar plenamente. Mas ao se inscrever, você dá um passo de compromisso, de pertença, de envolvimento com aquilo que Deus está realizando aqui. E eu quero que você se sinta orgulhoso disso. Sim, orgulhoso de fazer parte de uma comunidade que se edifica mutuamente, que compartilha a palavra, que ora uns pelos outros, que crê na restauração como um presente de Deus acessível a todos, os que se dispõem a buscá-la com fé e perseverança. Antes de terminar, quero te convidar a um último gesto espiritual. Quando este vídeo acabar, não saia correndo para outra atividade. Não se distraia imediatamente com outras coisas. Fique em silêncio por alguns minutos. Permita que a música de fundo continue tocando suavemente e, nesse ambiente, feche os olhos, respire profundamente e diga a Deus com todo o seu coração: Senhor, obrigado pela oportunidade de reconstruir a minha vida. Eu me rendo completamente a Ti. Esse silêncio, esse momento de gratidão e entrega, será o espaço onde o Espírito Santo poderá selar, de forma definitiva, tudo o que foi ministrado ao seu coração nesta mensagem. E, por favor, não pause o vídeo antes do fim. Não interrompa essa conexão espiritual. Deixe que a música te envolva, que a presença de Deus te inunde, que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. A reconstrução já começou. Agora, cabe a você perseverar neste caminho, manter-se em oração, permitir que Deus complete a boa obra que iniciou em você. Lembre-se, a oração de Jesus não foi apenas um episódio distante do passado, mas uma realidade viva, atuante e eficaz que continua reconstruindo vidas até hoje, e a sua é uma delas. Que Deus te abençoe poderosamente.